Olá, eu sou a doutora Bruna Neda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de manter aí um abdômen não muito grande na menopausa. A gente sabe que o abdômen, a barriga, ela tende a aumentar quando a gente tem alterações aí de hormônios. Então, quando a gente reduz esses hormônios da menopausa, principalmente o estrogênio, a gente começa a ter uma mudança aí na aparência do nosso corpo. A nossa barriga acaba ficando maior, geralmente ultrapassando a circunferência aí saudável, que é uma circunferência de 88 centímetros. Então, a mulher que não tem risco de saúde é a mulher que tem a circunferência da cintura menor do que 88 centímetros. Quando a gente começa a ter uma circunferência maior do que isso, a gente começa a sofrer alterações que a gente chama de alterações metabólicas. Isso pode interferir na sua pressão arterial, pode interferir no seu colesterol, nos seus triglicérides. E o que significa isso? A gente fala que aumenta o risco cardiovascular. Isso aumenta o risco de você ter um problema aí de saúde, a estrutura do seu coração e dos seus vasos sanguíneos pode ficar prejudicada. Bom, como que eu sei que a minha circunferência abdominal está menor do que 88 centímetros? Você vai pegar uma fita métrica, você vai chegar no ossinho aqui da sua cintura e você vai colocar a fita métrica imediatamente acima do osso da sua cintura. Então, pega a fita métrica paralela ao solo e verifica aí quanto que você tem de circunferência abdominal. Lembrando que o ideal é que essa circunferência esteja abaixo de 88 centímetros. Bom, eu falei que acima de 88 a gente aumenta a pressão, aumenta o colesterol, aumenta triglicérides, mas é bem importante a gente falar também que há uma tendência da gente aumentar o açúcar no nosso sangue. Então a glicose, a nossa glicemia, ela acaba ficando mais alto quanto maior é a circunferência abdominal. E qual é o perigo disso? O perigo disso é a tal da diabetes ou pré-diabetes. Então, conforme eu tenho muita gordura abdominal, eu tenho uma tendência das minhas células de todo o meu corpo a utilizarem menos açúcar como fonte de energia. Então, como sobra gordura, o meu corpo ele para de usar a minha outra fonte de energia, que seria o açúcar. Então, o que a célula faz? Ela deveria estar captando este açúcar junto com o hormônio que é a insulina, mas ela bloqueia a entrada deste açúcar para dentro dela. E isso, além de piorar essa função lá dentro da célula, ela também faz com que o restante do corpo comece a ser sobrecarregado com este excesso de açúcar que sobra. E da onde vem esse açúcar? Geralmente da nossa alimentação. Então, se você consome muito açúcar, se você consome muito carboidrato, não precisa ser só o açúcar branco, não. Se você consome muito pão, farinha, todos os derivados de farinha, dos carboidratos, isso vai fazer com que com sua taxa de açúcar suba. Se você não está conseguindo captar esse açúcar pelas suas células, esse nível de açúcar fica alto. Numa resposta imediata do seu corpo, você começa a aumentar os níveis de insulina. Então, no começo, a gente faz só o exame da glicose, mas aí em algum momento a médica pede também o exame de insulina. E aí a gente tem uma situação que tanto a glicose está alta e a insulina também fica alta. Qual que é o problema disso? É que cada vez mais as suas células periféricas ficam mais resistentes à entrada deste açúcar para dentro delas, né? A entrada deste açúcar. Então, num primeiro momento a gente chama de resistência à insulina e num segundo momento a gente tem a famosa diabetes do tipo 2, que geralmente aparece em pessoas de mais idade. Então, se a gente for pensar, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é manter a circunferência abdominal diminuída. Então, são vários processos que acontecem no nosso corpo a partir deste acúmulo de gordura que a gente chama de gordura visceral.
E para isso, tanto o excesso, né, de açúcar quanto essa gordura em excesso, elas precisam ser combatidas com hábito de vida saudáveis. Então, principalmente, eu tenho que tomar conta da minha alimentação. Já falei dos carboidratos, mas não é que é proibido comer carboidrato, muito pelo contrário. O que tem que fazer é dosar essas quantidades, verificar o tipo de carboidratos que você está comendo. Então, ao invés de um pão com farinha branca, por exemplo, você pode tentar já substituir por uma farinha integral, por uma tapioca, por exemplo, ou um carboidrato simples, como uma batata doce, carboidratos que não vão aumentar tanto essa glicose e tanto essa insulina do seu corpo. E além, claro, dos hábitos de alimentação, a gente precisa pensar dos exercícios. Então, para a alimentação, a sugestão é que você busque informações com especialistas no assunto, de preferência uma nutricionista que trabalhe com a menopausa. E para os exercícios você está no lugar certo, porque eu sou especialista em exercícios para mulheres na menopausa. A gente sabe que o aumento do risco cardiovascular acaba acontecendo de fato, e uma maneira que a gente tem de diminuir esse risco e inclusive fazer com que o seu corpo metabolize mais rápido esse açúcar e essa gordura é através dos exercícios físicos. Então, ao contrário do que se pensa, que precisa só fazer caminhada, muito pelo contrário. A mulher na menopausa, ela precisa sim do exercício aeróbico, mas ela precisa trabalhar a musculatura. Então, quando você tem músculos mais ativos, você não tem esse bloqueio da entrada da glicose para dentro da célula. Então, os músculos mais ativos, eles captam mais glicose para dentro da célula. Eu sei que pode parecer complexo decorar esses nomes, glicose, insulina. Não se preocupe com a terminologia, se preocupe com o processo em si e principalmente com o que você deve fazer para garantir aí a sua saúde. Então, através de exercícios certos, seguindo uma metodologia correta, você vai ter um metabolismo mais acelerado. E o que é esse metabolismo mais acelerado? São células mais eficientes, usando essa energia que está sobrando no seu corpo de forma correta. Usando essa energia para que você faça exercício, para que você se sinta bem, para que você consiga raciocinar, inclusive, melhor. Mas para isso é importante essa metodologia. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Já te convido para se inscrever no meu canal aqui embaixo, ative as notificações que semanalmente eu posto vídeos informativos para ajudar você a melhorar sua qualidade de vida na menopausa. Então, beijo grande e até a próxima!